Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre as regiões metropolitanas do Sudeste do Brasil. Que características têm essas áreas e alguns conceitos importantes para entender todo esse processo relacionado à urbanização brasileira e urbanização da região Sudeste também. Nesse sentido, vamos pensar juntos então. Vocês sabem o que são regiões metropolitanas? Será que todos os estados do Sudeste possuem uma região metropolitana? Que características estão envolvidas para entender o conceito de formação de áreas ou de regiões metropolitanas? Pensamos então nas características da própria região Sudeste. Existem sim regiões metropolitanas no Sudeste, inclusive as duas maiores estão presentes no Sudeste. São Paulo e Rio de Janeiro têm as duas maiores áreas metropolitanas do Brasil, que estão entre as maiores do mundo aí também, né? Somadas essas duas, apresentam uma população ali de mais de 30 milhões de habitantes, o que significa população maior do que de muitos países do mundo. Tamanha é a concentração populacional nessas áreas, né? E aí há uma grande concentração também de atividades econômicas, industriais, comerciais, nessas áreas de regiões de formação, né, de áreas metropolitanas. Existe uma grande concentração de pessoas, mas também de atividades econômicas que são desenvolvidas nessas áreas. Por isso se formam esses complexos metropolitanos. E aí então nós temos algumas características que vão surgir na paisagem desses locais, que são resultantes dessa concentração de população e de atividades econômicas. Como é o caso ali da dificuldade do transporte entre cidades próximas, que vai fazer com que a população se concentre nas metrópoles. E aí nós vamos ter a formação de favelas, de áreas de ocupação irregular, porque as pessoas não conseguiram um local adequado para a moradia e acabam sendo muitas vezes obrigadas a ocupar essas áreas e viver de uma maneira não adequada, sem qualidade de vida mesmo. Então são características das formações dessas áreas metropolitanas que nós temos. Outra característica que faz com que surjam essas regiões metropolitanas é a expansão da mancha urbana. Então nós vamos ter pequenos núcleos urbanos, com o passar do tempo eles vão se expandindo, vão se urbanizando, essas áreas urbanizadas vão se ampliando. Então nós temos no exemplo a característica da expansão da mancha urbana, que era um pequeno núcleo urbano e que com o passar dos anos ela se amplia significativamente. No caso de Campinas, que é o nosso exemplo aqui, nós vamos ter essa característica de um pequeno núcleo urbano lá nos anos de 1842 para uma área extremamente ampla urbanizada ali em 2016, dando essa ideia do que é a expansão da mancha urbana. E quando isso acontece entre dois municípios, nós vamos ter um processo chamado de conurbação, ou seja, é a junção física das áreas urbanizadas de dois ou mais municípios. Eu tenho um município A, um município B e uma área não urbanizada entre eles, né? Uma cidade aqui urbanizada esta parte, urbanizada esta parte e aqui não urbanizada. Quando há o crescimento, a expansão da mancha urbana desses dois municípios, um na direção do outro e a junção física, eu digo que aconteceu um processo de conurbação. E aí quando eu tenho as metrópoles, a formação das regiões metropolitanas e esse crescimento dessas áreas, nós vamos ter a formação das megalópolis. O que são as megalópolis? A união de duas ou mais regiões metropolitanas. Esse crescimento urbano da mancha urbana vai fazer com que essas áreas se unam e formem as megalópolis. No caso da região Sudeste, nós temos uma megalópole que é a Rio-São Paulo, né, que tem esse crescimento, que tem essa característica. E aqui no mapa nós temos o destaque para a concentração de população nessas áreas metropolitanas da região Sudeste. É onde nós vamos ter as áreas mais populosas do Brasil. Uma grande concentração de população, áreas extremamente desenvolvidas economicamente, que vão atrair pessoas e aí ocupam esses espaços de forma bastante ampla, né? Então, formando as regiões metropolitanas, acontecendo a conurbação, a expansão da mancha urbana e todos os conceitos pensados em relação a essas características. Nesse vídeo nós falamos sobre
as características das regiões metropolitanas do Sudeste. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.